Olá, está começando mais uma edição do Pix Notícias. A partir de agora, as principais informações da região. Casos de feminicídios vêm crescendo. Apesar da legislação sofrer avanços, violência contra a mulher é uma triste realidade e tem mostrado índices no país que preocupam. Imbituba recebe o caminhão da ONU. Entidades locais participam do evento que tem o objetivo de levar informação e promover o desenvolvimento sustentável. Proprietários de terrenos baldios em Garopaba devem ficar atentos à limpeza dos lotes. Fiscalização está nas ruas e áreas mal cuidadas podem ser multadas. Construção de posto de guarda-vidas gera polêmica na cidade. Obra de 46 metros quadrados custa mais de R$180 mil aos cofres públicos. Tubarão cedia mais uma edição do Innovation Summit. Evento contou com a participação de palestrantes de renome nacional. Especialistas destacam que o diferencial não está só nas tecnologias, mas sim nas pessoas. Tem o comentário político do jornalista Tiago Pereira, com as últimas informações da campanha eleitoral. Cresce o número de faixas para ciclistas em Garopaba. Espaços são importantes para locomoção segura com bicicletas. Com novas obras, 8 quilômetros foram incluídos. E ainda, moradora de Imbituba vem se destacando no surf. Com apenas 14 anos, jovem atleta já é bicampeão estadual na categoria por Santa Catarina. Um jornal com muito conteúdo relevante para você se manter bem informado. Fique com a gente, o Pix Notícias está só começando. Olá. Obrigado pela companhia. A construção de um posto guarda-vidas na praia central de Garopaba tem chamado a atenção pelo valor. Apesar de ser uma obra com poucos metros quadrados, o custo ultrapassa o valor de R$180 mil. O posto de guarda-vidas na Praia do Centro, localizado no bairro Morrinhos, começou a ser construído para atender à solicitação dos profissionais que estavam trabalhando durante o verão em condições precárias. Os recursos utilizados vieram por meio do Estado e do município. Mas o que tem chamado a atenção de quem passa pela obra é o preço dessa construção de 46 metros quadrados, mais de R$180 mil. 46 metros quadrados e custa R$180 mil, eu acho que está um pouquinho demais. Basta ver o valor do CUB de Santa Catarina vezes os 46. Não vai chegar nisso aí, né? Sim, eu acho que se o produto for de primeira linha, ele se encaixa. Agora, se usar produto de segunda linha falando que é de primeira linha, aí sai caro. Não, porque eu acho que esse tijolo é de ouro, né? Tem ouro aí, a areia é de quê? De cristal, é? 180 não sei quantos mil nisso aqui. Pelo amor de Deus, homem, não. De acordo com o executivo municipal, o valor da obra está incluso todos os materiais, desde os itens para a construção, incluindo as estacas da fundação, assim como o acabamento, incluindo as luminárias, vasos sanitários e pias. Já estamos assim, o verão está batendo na porta, né? A gente não pode entregar uma obra para o bombeiro fazer uma licitação para daí botar uma torneira, para botar um acabamento. Então as nossas obras elas já são entregues até com a lâmpada, com a luminária, com acabamentos. Essa obra ela tem diversos itens, né? A gente tem aqui, tem que ter um tratamento de esgoto especial porque é na beira da praia. Enfim, tem um monte de itens que encarecem essas obras, né? Como, por exemplo, as fundações. Se eu fizer uma sapata naquela obra ali na beira da praia, todo mundo sabe a hora que der uma maré alta, o que vai acontecer com o posto de saúde? Vai cair. Então, ele tem que ter estacas, né? Então, isso tudo, esses itens, eles não contemplam o que a gente chama de CUB, que é o custo unitário básico, né? Que é um índice da construção civil. O valor da obra foi calculado com referência à tabela SINAP, que é gerida pela Caixa Econômica Federal,
que analisa e divulga os dados relativos a preços e custos na construção civil. Em obras públicas, o preço base deve ser igual ou menor que a tabela SINAP. No início do ano, foi feita uma licitação com 90% do valor da tabela, mais de R$ 170 mil. Mas nenhuma empresa se mostrou interessada. Apenas em abril, com 100% do valor da tabela, 2 empresas mostraram interesse. O valor total da tabela era superior a R$ 215 mil. Mas uma das empresas deu um lance com 15% de desconto, fechando o valor atual. Esse custo chamou a atenção do Legislativo, que solicitou ao Executivo os documentos relacionados ao serviço. Infelizmente, o que eu levantei não me deixa contente, porque parece dar a entender, a princípio existe sim, salvo melhor juízo, um sobrepreço, o que me preocupa, porque esse sobrepreço amanhã depois pode se transformar num superfaturamento, e eu acredito que isso se dá por uma série de erros, ou como é que eu posso dizer, de não terem buscado a melhor opção para o município em relação à montagem da planilha orçamentária. Pois é a planilha orçamentária que define o valor da obra que vai basear a licitação. Então, quando a gente tem uma planilha orçamentária com o valor que apresenta sobrepreço, mesmo com as empresas disputando e baixando o valor da obra com os lances, ainda assim fica com um valor muito elevado, injusto para o município, injusto para o cidadão que paga tudo isso através dos impostos, e é a nossa função como legislador buscar uma solução mais pertinente para o município, né, que respeite o erário, que respeite o dinheiro público. E é isso que a gente está trabalhando em relação à fiscalização dessa obra do posto salva-vidas. Segundo o vereador, os erros estariam na montagem da tabela orçamentária, pois, como já dito anteriormente, o preço utilizado como base deve ser igual ou menor que a tabela SINAP. Sendo assim, pode ser utilizado outras formas para calcular esse valor. O município, na minha concepção, o setor de engenharia, tem que buscar uma tabela referencial que seja interessante para o município. Então, que a montagem dessa planilha orçamentária leve mais tempo, mas que os engenheiros da prefeitura verifiquem se, de fato, os preços que eles estão tirando da tabela SINAP condizem com os preços, por exemplo, do nosso mercado aqui dentro do município, que, pelo que eu conferi, são muito mais em contas que a tabela SINAP. Tá? Então, a tabela SINAP, por si só, ela não é obrigatória. Ela é uma referência, é a mais utilizada, é uma referência da Caixa, né? Ela é atualizada mensalmente, desonerada e não onerada, mas ela não deve ser a única. Não é obrigatório usar apenas a tabela SINAP. O que a gente pede é que se faça uma planilha orçamentária levando em conta outras referências que tenham um preço melhor, para que a gente chegue num valor de início dessas licitações mais pertinente, mais adequado com a realidade que a gente tem dessa questão de obras de infraestrutura. Outro ponto levantado pelo legislador é com relação à escolha dos itens na tabela. O vereador acredita que alguns itens deveriam ser substituídos por outros que poderiam melhorar os custos da obra, como, por exemplo, os códigos de referência utilizados na tabela. A gente tem na tabela SINAP aqui, quando fala de encher as estruturas, de preenchimento de laje, por exemplo, que essa obra tem 3 lajes, né? Ela tem a fundação, o térreo, até o teto dela vai ser com enchimento de laje. E na tabela SINAP aqui do município, eles usam o 95957, que é a composição mais cara da tabela SINAP. Eu questionei o Poder Executivo o porquê de um município utilizar essa composição em contrapartida de outras mais baratas da própria tabela SINAP, por exemplo, a 95956. E nas notas que me mandaram, Vini, só existem 2 tipos de ferro que seria utilizado, que faria justificativa a isso, que seria o aço CA50 de 20 milímetros e o de 25 milímetros. E em todas as notas que eu recebi do setor da prefeitura, não foi utilizado nenhum desses ferros, né? Então, os ferros que foram utilizados, que constam aqui nas notas, constavam nas 2 composições que poderiam ser utilizadas. Então, no meu ver, não justifica o argumento que o município utilizou para usar essa composição mais cara, tendo em vista que as notas comprovam que poderia ser utilizada mais barata. Outra opção que poderia ser utilizada como referência é o preço de mercado local, que, de acordo com o vereador, também poderia baixar o valor desse item. Agora, se a gente sair da tabela SINAP e ir para o nosso valor de mercado aqui da nossa região, por exemplo, a economia seria maior ainda. Na tabela SINAP que foi utilizada, o metro cúbico da composição é 3.500 e alguma coisa.
Nessa mais em conta que poderia ser utilizada, 2.600 e alguma coisa. E se a gente for fazer uma base aqui do nosso mercado, ficaria em torno de R$ 1.500, R$ 2.000. Então a gente está falando aí de um valor bem significante, cerca de 40, 50 mil reais no mínimo de economia que só nessas composições nós já apresentaríamos para o município, né? Então eu sei que para a prefeitura, em relação ao montante que tem de valor, 50 mil reais é pouco, mas para a realidade do munícipe, do cidadão, é bastante, né? 50 mil reais é uma rua, é muita coisa que pode ser feita. Então a gente pede mais atenção a isso e isso precisa ser solucionado. Entramos em contato com o executivo e questionamos esses pontos destacados pelo vereador. Quanto ao uso do item 95957, ao invés do 95956, responderam que o valor referencial do item 95956 refere-se a apenas uma unidade construída dentro do contexto residencial. Em contrapartida, o referencial do item 95957 diz respeito à edificação institucional terra, que abrange unidades públicas das Forças Armadas, polícias e militares estaduais, como quartéis, delegacias, postos policiais, grupamentos e assemelhados. Sobre o uso de outros meios para o cálculo das obras, a Prefeitura respondeu que existem outras tabelas que o governo de Garopaba, por meio do setor de engenharia, toma como base. Para pavimentação, a mais indicada, por exemplo, é a tabela do DEINFRA. Para obras públicas, o governo de Garopaba utiliza o sistema de pesquisas e custos e índices, pois é fornecida pela Caixa Econômica Federal e atualizada mensalmente e é específica para a construção civil. As obras públicas, diferente de uma obra particular que a gente faz nas nossas casas, ela conta com o BDI, que é o Benefícios e Despesas Indiretas, né? É um item que ele é contemplado pelo Tribunal de Contas da União, né? Aonde aqui a gente tem todos os impostos, seguros, garantias, né? Despesas financeiras. Então, esse é um ponto que aumenta o custo de todas as obras da Prefeitura, né? Em aproximadamente, essa do posto de salva-vidas, em 21,71%, diferente de uma obra que a gente faz dentro das nossas casas, né? Que se tirar esses itens extras e a gente tirar o BDI, essa obra ela vai ficar custando 2.490. Ela está mais baixo que o CUB do mês de julho, que está 2.572. Então, assim, é lógico, se eu botar ela completa, vai ficar mais caro por metro quadrado. A gente pode entregar sim, mas eu acho que não faz muito sentido para na temporada do verão depois o bombeiro não conseguir botar em operação, né? A resposta que eu tive do executivo na minha concepção não veio a contento, mas foi positiva porque eu pude analisar todas as notas que foram apresentadas e comprovar isso que eu estou passando para vocês. Eu te confesso que agora eu estou um pouco confuso quanto ao próximo passo que eu vou seguir. Eu vou sentar aqui com o jurídico da Câmara, vou questionar que ele me oriente, né, se a gente faz uma denúncia para o Tribunal de Contas do Estado, para o próprio Ministério Público. Eu não pretendo fazer uma CPI aqui pela casa, uma comissão, porque eu acho que a CPI chegaria nessa mesma conclusão que eu cheguei. A CPI iria até aqui. E a partir daqui é o Ministério Público ou o Tribunal de Contas entender o que pode haver de ilegalidade ou não, né? Não estou acusando ninguém de nada, apenas estou levantando pontos para que a gente possa debater e fiscalizar como deve ser feito. Então, provavelmente, eu vou fazer uma denúncia para o Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público para a gente poder dar andamento aí e ver o que acontece. E o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina divulgou dados sobre o primeiro turno. Segundo o órgão, o Disque Eleitor recebeu no estado mais de 13 mil ligações telefônicas. Outros canais de atendimento também esclarecem dúvidas dos eleitores. Só no último dia 2, primeiro turno das eleições, o Disque Eleitor do TRE de Santa Catarina atendeu 13 mil chamadas. Os servidores da Justiça Eleitoral montaram uma força-tarefa para ampliar o atendimento ao eleitor de 22 de setembro até o dia do pleito. Do total, foram 17.266 chamadas telefônicas nesses 10 dias. Mais de 12 mil ligações. 73% do total foram para tirar dúvidas sobre o local de votação, de pessoas que não sabiam o número da sessão. Os servidores também atenderam 1.500 chamadas, 8,5% do total dos eleitores que queriam informações sobre a regularização do título para poder votar. Outras 893 chamadas foram para tirar dúvidas sobre justificativa da ausência no dia da votação.
De acordo com servidores, só nesse domingo de eleições foram 13.155 atendimentos. No dia 1º, véspera da votação, foram 512. Em 2018, nas eleições gerais, o número de chamadas telefônicas foi menor. O TRE registrou um total de 10.154, sendo que 9.570 foram feitas no domingo no primeiro turno e 584 na véspera. Em comparação com o pleito deste ano, em 2022 houve um aumento de 70% no número de chamadas para o Disque Eleitor. Já em 2020, ano de eleições municipais realizadas durante a pandemia, quando o atendimento presencial esteve prejudicado, a Força Tarefa realizou mais de 21 mil atendimentos. Foram 14 mil no domingo de votação e mais 1.200 no sábado anterior. Comparando os dados das eleições deste ano com aquela situação de 2020, fora da normalidade, houve redução de 22% no número de ligações para o 0800. Ainda segundo os servidores, este ano o eleitor contou com outros meios de atendimento além do 0800. Desde o início da pandemia, o TRE incrementou e melhorou alguns canais de comunicação com o eleitor, como o número de WhatsApp do TSE para esclarecimento de dúvidas do eleitor, que é o 96-371-078, código 61. Tem também o e-título, com várias informações e as próprias páginas oficiais na internet do TSE e do TRE de Santa Catarina, que já tiraram grande parte das dúvidas do eleitorado com atendimento virtual e automatizado. E eleitores de todo o Brasil retornam às urnas no dia 30 de outubro e precisam saber o que está ou não permitido para o segundo turno das eleições. O descumprimento das regras caracteriza crime eleitoral. Santa Catarina tem mais de 5.400.000 eleitores que devem voltar às urnas no último domingo deste mês, dia 30 de outubro. A propaganda em geral já começou na segunda-feira, logo após a realização do primeiro turno. A realização de comícios e uso de aparelhos de som fixos são permitidos até o dia 27 de outubro, entre as 8 horas da manhã à meia-noite, com exceção do comício de encerramento de campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Continua proibida a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comícios e reuniões eleitorais. Na imprensa escrita, é permitida até 28 de outubro a publicidade paga e a reprodução virtual na internet do jornal impresso que veiculou o anúncio. Mas é preciso obedecer à restrição de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo, em datas diversas para cada candidato. É importante ressaltar que esta permissão se limita ao espaço máximo de 1/8 da página de jornal padrão e de 1/4 da página de revista ou tabloide. Na internet, a mesma publicidade só pode ser feita no site do próprio jornal, respeitando de forma integral o formato gráfico e o conteúdo editorial da versão impressa. Já a distribuição de material gráfico é permitida até às 10 horas da noite da véspera da eleição. Este material deve conter o CNPJ ou CPF do responsável pela confecção e também de quem contratou a impressão e a tiragem. A circulação de carros de som e mini-trios em carreatas, caminhadas e passeatas é permitida até o dia 29. Para evitar processos judiciais por propaganda irregular e recebimento de multas, também é importante saber quais são as regras da propaganda eleitoral na internet. A manifestação de pensamento dos eleitores é livre na rede de computadores, desde que não propague notícias falsas nem ofenda a honra ou a imagem dos candidatos. Assim como no primeiro turno, a norma permite a propaganda eleitoral em blogs, páginas da internet ou redes sociais dos candidatos, partidos políticos, coligações ou federações, desde que seus endereços eletrônicos sejam informados com antecedência à Justiça Eleitoral. Está proibido veicular qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, mas é permitido o impulsionamento de conteúdo que seja contratado exclusivamente pelos candidatos que vão disputar o segundo turno por partidos, coligações ou pessoas que representem esse candidato legalmente, desde que identificados com clareza. Eleitores que apoiam as candidaturas estão proibidos de impulsionar esses conteúdos.
No último final de semana, o caminhão Conhecendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável esteve em Imbituba. O evento contou com a participação de entidades locais voltadas aos trabalhos de sustentabilidade, além de artistas plásticos, realidade virtual e profissionais que apresentaram as metas criadas pelas Nações Unidas para o desenvolvimento saudável do planeta. Considerado o maior itinerário que apresenta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Américas, o caminhão Conhecendo os ODS está circulando o país. E neste último final de semana foi a vez de estacionar em Imbituba. De forma lúdica, leva informação para todos os visitantes sobre os 17 objetivos propostos pela Organização das Nações Unidas. O Caminhão Conhecendo os ODS é o maior projeto itinerante de sustentabilidade da América Latina. A gente vai passando pelas cidades do Brasil, trazendo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 ações que nós, enquanto países, enquanto planeta, precisamos ter para que haja século 22, para que a gente diminua o impacto ambiental no nosso planeta. Então, trazer o caminhão para as cidades onde a gente tem operação é levar esse conhecimento para a sociedade, né? Então, hoje a gente está com várias organizações da sociedade civil aqui no evento, né, de Imbituba e região, que a nossa ideia é disseminar os ODS aí para o maior número de pessoas, né? A gente está na década da regeneração do planeta e o lema é não deixar ninguém para trás, né? Então, envolver cada vez mais a sociedade nos ODS para cada um poder fazer a sua parte também aí nessa década da regeneração. Realizado no ginásio Oliver Francisco, em Imbituba, entidades da região de diversos segmentos voltados ao desenvolvimento sustentável, divididas em 17 tendas, apresentaram maneiras de fazer compostagem, produção de energia limpa e alimentos orgânicos. A ação também contou com artistas plásticos e realidade virtual. Tudo para que as pessoas pudessem vivenciar maneiras de como trabalhar em prol do planeta, assim como essa família de biólogos. A gente acredita que desenvolvimento sustentável, né, a gente se preocupa com as próximas gerações, né, em deixar o planeta, assim, a nossa cidade preservada para gerações futuras. Então a gente sempre busca praticar esses ensinamentos, né, esses princípios em casa, com relação ao lixo, com relação ao consumo consciente, né? E a gente espera estar plantando essas sementes do bem nas crianças. Para que as famílias tenham consciência, né, que o papel individual, né, e de cada família é importante para o todo, né? Então, cada um pode fazer a sua parte para uma cidade mais sustentável e a gente, como uma família de biólogos, a gente preza muito pela preservação do meio ambiente, né? A ação ocorreu no dia do professor e do educador ambiental e reuniu entidades para levar informação e conhecimento sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Dia perfeito para falar sobre sustentabilidade, atividade para o final de semana para toda a família. A gente tem aqui no nosso caminhão também monitores, voluntários, que são professores da rede de Imbituba, que são educadores ambientais engajados nas ONGs, nos projetos locais, para trazer também essa conscientização dos projetos que já existem na cidade para o público do caminhão. Professores como os da escola Professora Gracinda Augusta Machado, que trouxeram para o estande deles o que trabalharam em sala de aula, matérias que discutiram temas inclusos nos objetivos. A gente pensou numa ideia de ter um exemplo de organizações internacionais. Como as organizações internacionais estão presentes no nosso dia a dia. A partir daí a gente trabalhou a ONU, né, e as ODS. E aí os jogos, as ODS e tudo mais, a gente foi desenvolvendo com os alunos os projetos que eles mais se encaixavam, que eles mais gostavam. E foi desenvolvido com as turmas, inicialmente do 9º ano da nossa escola, e isso espalhou pela escola de uma maneira muito interessante, muito orgânica. Então vários professores começaram a se encontrar nesse processo e desenvolver ainda mais atividades que culminou numa feira de ciências da escola. Teve vários ODS apresentados, mas um dos destaques foi o saneamento, né? A vida terrestre, sobre a importância das abelhas também. Igualdade de gênero foi um tema bem marcante na nossa feira de ciências, dentre outros. Todos os ODS foram bem aplicados. A proposta dessa disciplina é refletir um pouco a relação do ser humano com a natureza e um problema observado no nosso bairro, na cidade como um todo, né? Mas no nosso bairro,
é a grande quantidade de lixo pelas ruas. Então a gente fez uma saída de campo, onde eles fizeram um registro do lixo nas ruas, contrastando com a paisagem, que resultou nessa exposição. Então eles colocam aqui, inclusive, algumas reflexões, né, sobre o assunto. Também fizeram um diagnóstico, né, sobre esses problemas, a questão da falta de saneamento básico, esgoto a céu aberto, os bueiros muito sujos, que quando chove muito alaga a cidade. E nesses pontos onde tem esgoto a céu aberto ainda é uma situação ainda mais delicada, porque o esgoto transborda, levando doenças e outros problemas para o bairro. Então esse aqui é do primeiro ano. E aqui do 9º ano do Fundamental e 3º ano do ensino médio, os alunos foram colocados o desafio para eles de contar as histórias das revoltas da Primeira República em formato de cordel, né? Essa literatura popular típica do nosso Nordeste brasileiro. A gente aprendeu muito sobre a importância que tem se posicionar sobre os assuntos que são importantes e que a gente acredita, mostrar nossa opinião. A gente fez um trabalho sobre igualdade de gênero, que a gente falou sobre a diferença entre sexo, gênero e identidade de gênero, sobre os rankings de países com mais igualdade e mais desigualdade de gênero, e também sobre a violência contra a mulher no Brasil, que acontece muito. Acho que a gente vai levar isso para a vida, né? Ensinar para outras pessoas, outros adolescentes igual a gente, ensinar isso para os nossos filhos, para os nossos primos pequenos, para os nossos irmãos. As nossas ações têm consequências, muitas vezes, no meio ambiente. E que a gente faz o nosso futuro também, né? A gente tem que se esforçar para ter um futuro, não é só a gente ir e achar que vai ter sucesso no futuro. A proposta aqui a gente chama de BET, que é uma bacia de evapotranspiração. Então seria uma fossa ecológica ideal para áreas arenosas, né? Ela seria totalmente impermeabilizada e ela age como um filtro ascendente. Então a água negra ficaria presa dentro dos pneus, né? A partir desse momento, o líquido, né, seria filtrado de baixo para cima e nós teríamos plantas com raízes, né, que poderiam filtrar a água já limpa, jogar para a atmosfera e contornar o ciclo da água. Então, com a fossa toda impermeabilizada e esse processo ciclo da água, não há nenhum tipo de poluente nem para o solo, nem para o ar. Então é muito fácil aplicar em comunidades costeiras, que foi a nossa proposta. Fossas residenciais, costeiras e em lugares arenosos, né, que evita todo o problema de saneamento básico, que ainda é um grande problema que afeta a nossa cidade. A ONU declarou em 2017 que de 2021 até 2030 seria a década dedicada à ciências oceânicas para o desenvolvimento sustentável, também conhecida como década do oceano. O monitoramento mirim costeiro, que trabalha desde 2012 no litoral garopabense, fez parte do evento, trabalhando a educação de qualidade. Na tenda, os visitantes puderam observar com auxílio de lupas, areias, conchas e animais presentes nos oceanos, além dos lixos coletados pela equipe de monitoramento mirim. Um conteúdo científico, né? Ele traz uma metodologia científica para que as crianças façam uma iniciação científica, eles comecem a entender o porquê que uma areia de praia tem a coloração que tem, porquê que aquele bicho vive naquela região. Então, cada escola que monitora uma praia acaba desenvolvendo todo um trabalho de iniciação científica na praia, de pesquisa daquela praia. E hoje a gente trouxe, então, algumas coisas do que a gente tem no nosso mini museu, né, desde os animais que estão conservados em líquidos, que foram doados pela universidade, como as areias, as conchas, e tudo isso faz parte do processo de educação, né, de experimentação das crianças. Mudas de plantas nativas também foram entregues pela Secretaria de Meio Ambiente do município. Os animais empalhados também já passaram pelas escolas de Imbituba antes de virem para o evento. Basicamente, a nossa tenda hoje ela traz os animais empalhados, são animais emprestados pela FURB. E eles fazem parte do nosso programa de educação ambiental. A gente passou por praticamente todas as escolas do município, sejam municipais ou estaduais, falando sobre fauna e flora, especificamente da Mata Atlântica. A gente trouxe hoje também algumas mudas nativas aqui da região, faz parte do nosso programa ambiental também. Independente do que a gente traz para falar em cada evento, a gente sempre tem a nossa tradicional entrega de mudas nativas da região. Saúde e bem-estar também fazem parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O grupo de nutricionistas de Imbituba apresentou a nutrição de forma sustentável, utilizando produtos locais, às vezes pouco conhecidos.
além de trabalhar em cima de pequenos hábitos que podem gerar grandes mudanças. A gente trouxe uma farofa, para apresentar para as pessoas, uma farofa sustentável com a utilização de talos e folhas. A farofa, o objetivo, além dessa sustentabilidade, é trazer algo simples que as pessoas possam fazer e reutilizar o alimento como um todo. Além dessa parte da alimentação, de a gente explicar essa utilização dos alimentos, a gente trouxe algumas plantas também que são nativas aqui, como a erva baleeira, que a gente coletou lá na beira-mar hoje, que são chás, são plantas que a gente consegue plantar no cantinho da nossa casa e ter um benefício bem bacana para a nossa saúde. E também, como a gente consegue fazer isso em casa, a gente trouxe alguns métodos simples para estar fazendo uma hortinha, porque tem muita gente que mora em apartamento, não consegue estar tendo aquela horta legal, aquela horta bacana. Então, plantar na garrafinha, o rolinho de papel higiênico, fazer uma mudinha, coisas simples que para o planeta gera aí uma qualidade para o nosso planeta, uma diminuição desses resíduos. O caminhão segue viajando pelo país, levando conhecimento a respeito das metas criadas pelas Organizações Unidas para que o mundo tenha um desenvolvimento sustentável. Pelo site conhecendosods.com.br é possível ver quais as próximas cidades que ele estará estacionado. Mesmo com a Lei Maria da Penha em vigor desde 2006, preocupa o número de mulheres vítimas de feminicídio. O Brasil tem a 5ª maior taxa, conforme levantamento da Organização Mundial de Saúde. Uma posição que envergonha e entristece. Segundo o levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a 5ª maior taxa de feminicídios do mundo. A cada 100 mil mulheres, 4,8 perderam a vida em homicídios motivados por violência doméstica ou discriminação de gênero. Em Santa Catarina, só nos primeiros 9 meses de 2022, 40 mulheres foram vítimas de feminicídio. Nesse mesmo período, segundo dados da Polícia Civil do Estado, foram registrados mais de 65 mil boletins de ocorrência envolvendo violência contra a mulher. Foram mais de 25 mil registros de ameaça, quase 14 mil de lesão corporal, quase 8 mil registros de injúria, mais de 3 mil por danos e 2.500 registros de descumprimento de medida protetiva. Para ajudar a proteger mulheres vítimas de violência, a legislação brasileira ganhou alterações. Em vigor desde 2006, a Lei Maria da Penha consolidou ações de enfrentamento a abusos, agressões e crimes motivados por discriminação de gênero. Promulgada em 2015, a Lei do Feminicídio passou a prever circunstância qualificadora do crime de homicídio e incluiu o feminicídio no rol dos crimes hediondos. O combate a esta forma de violação de direitos humanos, que é a violência contra a mulher, se faz de mãos dadas entre Estado e sociedade. Por isso é importante o apoio que se dá às pessoas conhecidas, a familiares, a amigas que sofrem essa forma de violência. Em Santa Catarina, há uma rede importante de enfrentamento a toda e qualquer forma de violência. Você pode acionar a Polícia Civil através do telefone 181, através do WhatsApp 48 988 440011. Esses 2 canais recebem denúncias anônimas e também através da Delegacia Virtual da Mulher, aonde a mulher que sofre violência, ela pode fazer um boletim de ocorrência a partir do lugar onde ela se encontra, de sua casa, do seu trabalho. Ela não precisa mais ir até a Delegacia de Polícia para fazer uma ocorrência. Ao longo dessa semana, se comemora em todo o Brasil o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Em Santa Catarina, o Observatório da Violência contra a Mulher, sediado na Assembleia Legislativa, pode ser contatado através do telefone 48 3221 277 ou do e-mail ovmulhersc@gmail.com. Denunciar e ajudar quem sofre violência é essencial. Lembramos que somente se combate violência através de ações de mãos dadas entre população e comunidade. Nenhuma forma de violência pode ser tolerada. Por isso, se você tem alguma amiga, apoie esta mulher. Ajude a enfrentar esta forma de violência. Nós, da Polícia Civil, estamos prontos para receber a denúncia, para investigar e prestar todo o apoio que você precisa. Lembre-se, o combate a esta forma de violência é dever de todos. Foi instaurada nessa semana a CPI do aborto na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
O objetivo é investigar possíveis excessos no caso que ganhou destaque na mídia nacional. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina instalou a CPI do aborto em reunião presidida pelo deputado Ismael dos Santos, que, como prevê o regulamento da casa, tem o maior número de mandatos entre os integrantes. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai apurar o caso da menina de 11 anos, vítima de estupro, que teve a gestação interrompida em Florianópolis no 7º mês de gravidez. O caso ganhou destaque nacional após a publicação em junho nos sites da Intercept Brasil e Catarinas. No início de maio, médicos do Hospital Universitário de Florianópolis se recusaram a interromper a gravidez, que na época já era de 22 semanas. Após a repercussão do caso, a menina obteve autorização judicial para realizar o procedimento, mesmo faltando 2 meses para o parto. O requerimento para abertura da CPI foi apresentado pela deputada Ana Campaiolo e contou com a assinatura de outros 21 parlamentares. Durante a reunião de instalação, a deputada foi eleita relatora da comissão. O objetivo da parlamentar é apurar possíveis excessos que tenham sido cometidos durante o caso. Temos o caso de uma menina de 11 anos que estava em situação de abuso, temos o caso de um bebê de 7 meses extremamente viável. O que quer dizer viável? Um bebê que tinha condições de sobreviver fora da barriga da mãe. E o que nós acompanhamos foi o lobby abortista e o lobby feminista vazando informações sigilosas, utilizando a mídia para mentir e causar comoção popular e assassinar um bebê. Nós precisamos estudar esse caso, investigar, e é essa a competência dos deputados nesta comissão. 7 deputados entregam a CPI, além da relatora deputada Ana Campaiolo e do deputado Ismael dos Santos, eleito presidente da comissão de inquérito. Fazem parte do colegiado o deputado Gessé Lopes, eleito vice-presidente, e os deputados Sérgio Mota, Felipe Estevão, Jair Mioto e Fabiano da Luz. Os 2 últimos participaram de forma virtual. Nesta primeira reunião, os deputados aprovaram o requerimento da relatora para que as reuniões da CPI aconteçam de forma sigilosa e dispensem a exigência de quórum mínimo para as oitivas das testemunhas, com o objetivo de preservar dados e os menores de idade envolvidos. A expectativa é que a CPI encerre os trabalhos até dezembro deste ano. Esperamos ter uma ampla cooperação do Ministério Público. Acho que essa parceria é fundamental. E ela se torna relevante porque é um assunto que diz respeito a questões sociais, de costumes, de princípios, de valores que ditam e regram a vida de todos os catarinenses. A próxima reunião já ficou agendada para a próxima terça-feira, dia 18, à 1h da tarde. Os baldios do município. O prazo é de 30 dias para a regularização dos lotes. Caso a limpeza das áreas não seja realizada, os proprietários serão multados. Os donos de terrenos baldios estão sendo notificados pela Prefeitura de Garopaba para efetuarem a limpeza dos lotes. Caso a limpeza não seja feita em 30 dias, o proprietário será multado. Depois de multado, o proprietário tem mais 10 dias para recorrer. E se o lote permanecer sujo, a Prefeitura vai executar a limpeza, mediante taxa que será adicionada no cadastro do imóvel. É um problema que é visto por toda a comunidade, né, que acaba ocasionando um problema de saúde epidemiológica. Então, assim, houve várias reclamações nesse sentido. Então, nós resolvemos, não é que nem resolvemos, isso existe dentro do nosso Código de Postura, no artigo 67. Ele diz que nenhum dos terrenos baldios dentro do município, ele possa estar com entulhos, matagal e que esteja cercado. Isso hoje, infelizmente, não acontece dentro do nosso município. A fiscalização iniciou em setembro e está sendo feita por bairros. O primeiro a receber os fiscais foi o Quinta dos Açores, onde 82 terrenos foram notificados. Hoje nós contamos com 8 fiscais dentro do setor. É um número bem mais significativo do que de algum tempo atrás. Só que a gente costuma dizer que o nosso melhor fiscal é a própria população. Então, eu costumo dizer ali no meu setor que eu não preciso, às vezes, de quantidade, mas eu preciso de qualidade. E, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa, né, no qual a gente consegue fazer esse trabalho com muita eficiência. As ciclofaixas de Garopaba estão em expansão. Além de serem usadas pelos ciclistas como meio de transporte,
os atletas também as utilizam para treinar. Nossa equipe acompanhou a rotina do Luiz, que utiliza os espaços para aprimorar a prática de mountain bike. O mercado de bicicletas aqueceu durante a pandemia. Em 2020, mais de 6 milhões de bikes foram vendidas no Brasil. Luiz é apaixonado pela magrela e, além de ter uma loja e oficina, também é atleta de mountain bike. Olha, eu comecei praticamente no fundo de casa, sabe? Daí comecei na manutenção de bikes usadas, vendendo e coisa. E daí do nada resolvi abrir uma loja, né? E tentando. E ali, como eu amo muito bike, o que aconteceu? Eu comecei o esporte para mim. Resolvi ter o esporte como mim. Então, digamos assim, melhor jeito de testar o produto é eu. Eu aprovando, eu gosto de vender. Eu comecei no amador e fui evoluindo. Hoje, para mim, eu me sinto muito feliz pedalando. E para mim é tão legal incentivar também as pessoas a competir. A gente tem um grupo e daí eu tento incentivar as pessoas a competir, não para ganhar um pódio ou alguma coisa, mas é uma evolução própria, sabe? E eu evoluir, eu gosto de passar isso para as outras pessoas, sabe? A bicicleta é uma opção de transporte limpa, sem poluentes, que faz bem à saúde. Mas para ser utilizada como meio de transporte de forma segura, é necessário ter vias urbanas, específicas para essa finalidade. Em Garopaba, 8 quilômetros de novas ciclovias serão concluídas em breve. Somando hoje a Nicolau Manuel de Abreu, que é a do Ambrósio, a Adílio Inácio, que é a lá da Costa do Macacu, a Limpa, a Serraria e esse pedacinho aqui quem vai para o Ciril, aqui do Morrinhos, a gente vai ter um total de mais de 8 quilômetros de ciclovias novas no município, né? Então isso aí ajuda também a mobilidade urbana, o turismo, né? Então tem que, eu digo só para complementar, né? Algumas assim, a gente faz a pavimentação asfáltica, pinta o eixo, né, primeiro, só para ir as faixas elevadas, mas assim que o meio-fio está concluído, a gente já segue fazendo a pintura, né, da ciclofaixa e a colocação dos tachões aí em seguida. Algumas já estão e outras ainda não, né? Para o Luiz, que treina nas ciclovias, esse é um ganho significativo. Venho treinado, faço às vezes treinamentos principalmente de reta, e daí como tem a ciclovia, é um lugar que é mais fácil de tu treinar, porque tu pode se concentrar, sem movimento, mesmo tendo movimento, na ciclovia tu consegue fazer o teu exercício, né? Então, agora tem aumentado as ciclovias, tem aumentado bastante, agradeço muito a isso, porque me tornou mais fácil de fazer os meus treinamentos, né? Então tem ainda muita coisa a melhorar, mas está assim, evoluindo, né? Eu acho que são passos, né, que tu tem que fazer e tudo é um começo, graças a Deus está aumentando, em todas as ruas que eles estão fazendo está aumentando, e isso é muito importante para todas as pessoas, não para mim que pratico o esporte ou outras pessoas que praticam o esporte, mas sim para as pessoas que usam no dia a dia. Eu acho que é até mais importante. A Prefeitura tem mais projetos de expansão da malha cicloviária do município e quer integrar o centro com outros bairros. A gente está com um projeto, estamos desenvolvendo agora os traçados ao longo aqui da parte central para que os projetos conversem, né? O projeto do governo do estado, eles têm um projeto que eles executaram a ciclovia do supermercado Silveira e vai até a Mineouro. Já tem um outro projeto pronto que a gente solicitou, que ela vai até lá perto do Bali High, por ali, e conecta para fechar o anel com aquela do Ambrósio, que a gente executou. Então, a ideia nossa é ligar essa do centro, subir aqui, né, tem as ruas intermediárias aqui do centro, pegar aquele trecho da quadra da loja da Mormai, que ela está do lado oposto, e fazer a interligação para que essa malha viária faça mais sentido, né? Porque o Estado faz uma coisa, a gente já tinha uma feita, então unir todos esses para que a gente tenha um circuito, né? Mas apesar desse crescimento, problemas de manutenção nas faixas já existentes prejudicam a viagem. Tem bastante coisa que como eu uso muito, eu acho que deveria melhorar a parte da pintura, tem lugares que não tem. Tem lugares que é muito escorregadio, principalmente quando chove e fica úmido. Tem lugares que se torna perigoso para tu frear ou até
Tem trechos aqui que tem subida que fica ruim de tu subir na ciclovia. Eu mesmo, às vezes, acabo usando a faixa e não a ciclovia, porque se torna muito escorregadio. Não sei se tem como melhorar isso, acredito que tem. Daí depende das pessoas que estão fazendo, né? Ainda assim, por todos os benefícios que a bike oferece, vale a pena dar uma chance para esse meio de transporte. O primeiro incentivo é tirar os carros da rua, né? A bike, hoje, como ela teve um crescimento, ela não está em conta. Hoje a gente tem um valor um pouco mais alto das bikes, né? Só que ainda ela se torna, além da poluição, mais econômico perante o carro, né? Aqui é uma cidade turística, então tem o quê? No verão tem muito movimento. Então se tu vir trabalhar de bike, tu é um carro a menos na rua, como a gente sempre costuma falar, é um carro a menos na rua. E aqui eu acho que tu consegue até andar mais rápido de bike do que de carro. Então eu acho isso uma coisa importante. E sim para o exercício do dia a dia, né? Porque, querendo ou não, todo esporte que praticar, independente se for ciclismo ou não, é saúde para ti. Então isso eu acho que não tem muito o que falar, né? Porque é saúde, né, gente? Tubarão sediou nesta semana o Innovation Summit. O evento reuniu empresas e startups para discutirem as inovações que podem auxiliar nos negócios. O encontro ainda contou com palestrantes bem conhecidos, como Marcos Piangers e Geraldo Rufino. Você vai ser substituído por um robô e um algoritmo. Qual é a única profissão que não vai ser substituída por um algoritmo, por um robô? A profissão que é feita apaixonadamente. É com essa frase do Marcos Piangers que abrimos a matéria. E por que utilizar ela? É que o Innovation Summit 2022 apresentou para os visitantes que as inovações estão além dos avanços tecnológicos, mas sim que os negócios estão diretamente ligados às capacidades humanas de resolver problemas, criar empatia, tudo que uma máquina não pode ter. A inovação tecnológica é aquele diferencial que acontece muitas vezes por sorte de um empreendedor. Muitas vezes um empreendedor percebe uma ferramenta ou a possibilidade de que aquela ferramenta tecnológica revoluciona o mercado. Então a tecnologia tem sim um impacto econômico muito forte. Depois de descoberto a tecnologia, depois de implementada a tecnologia, a gente precisa de seres humanos para conduzir essa empresa. E é aí que entra a humanização. É aí que entra a preocupação com a saúde, com uma performance que seja uma boa performance, uma alta performance, humanizada, e não só humanizada, mas também sustentável, que respeita essa saúde biológica de nós seres humanos, que respeita o tempo livre, que respeita esse tempo de saúde, de conexão com os seres humanos, o ser humano com outros seres humanos e seres humanos com a terra, a natureza, os nossos momentos de prazer, livre, lazer. Você, sendo a sua melhor versão, você não faz mais do que a sua obrigação. A minha mãe estava me ensinando que o mundo não deve nada para mim, mas eu devo alguma coisa para o mundo. Se estivermos no evento, eu e você, com o mesmo equipamento, com as mesmas configurações, fotografando a mesma pessoa, nós vamos ter visões diferentes. E eu acho que a fotografia, ela te possibilita imprimir a tua identidade no momento que tu está registrando. Digamos que seja uma tela em branco, tu vai ali e faz a tua pintura de acordo com o que tu está vendo. E isso não tem como substituir por uma inteligência artificial. Não tem como. A gente, que bom que venham essas tecnologias, que venha essa inteligência artificial para ajudar, mas enquanto a fotografia for vista como um momento de registro do amor das pessoas, da vivência das pessoas, sabe, do carinho das pessoas, isso a inteligência artificial, infelizmente, não tem essa capacidade que nós temos de amar. Pela segunda vez, o Innovation Summit é realizado presencialmente em Tubarão. O evento ocorreu na Arena Multiuso. Em 2 dias, foi criado um ambiente de inovação no sul de Santa Catarina, discutindo o futuro dos negócios e incentivando a transformação digital e a economia criativa, o que possibilitou o network entre as empresas presentes. Eventos desse porte, eles são muito importantes para que a gente possa estar buscando sempre conhecimento, né? E além do conhecimento, o network. Então a gente pôde,
vai poder nesses dias poder trocar essa experiência com outras empresas, até mesmo de outros ramos de negócios, né? Diferente do meu, que é da área de turismo, mas a gente está sempre entrelaçado, né? Então esse contato, esse network, ele é muito importante para isso, para crescimento, né? Pessoal e também profissional. Quando a gente traz cases, né, ou exemplos, né, de outras empresas para outros empreendedores, é para, primeiro, inspirar, né, trazer ideias, novas ideias, insights, né, sobre como eles podem também desenvolver seus negócios a partir, né, desses exemplos. Mas claro que também é para, muitas vezes, para o empreendedor, para ele não se sentir sozinho, né, porque acha que às vezes está passando por alguma dificuldade, algum período mais complicado e vê os outros lá fora, acha que está todo mundo bem, mas na verdade todo mundo tem desafios, todo mundo tem problema. E a grande diferença é o que as pessoas fazem frente aos problemas. Acho que isso é que faz um empreendedor diferenciado, né, em relação a outros. E aqui, quando a gente traz esses cases e eles veem, né, o que esses empreendedores fizeram quando tiveram alguma dificuldade, algum problema, algum desafio. Às vezes o problema não é sempre uma coisa ruim, né? O problema é que também é uma oportunidade, também é uma coisa boa. Então o que eles fizeram? E aí ele pode transformar isso para a sua realidade e dizer, olha, pô, eu tenho isso, também pode funcionar para mim, né? Então já sai daqui com outras ideias, com outras possibilidades de atuar no seu negócio, de buscar um novo mercado, um novo cliente, desenvolver um novo produto. Né? Então é inspirar as pessoas, né, nesse caminho de inovar, né, dentro do seu negócio ou de um negócio terceiro ou até num negócio futuro que ele ainda não tem. Subiram no palco mais de 15 palestrantes que abordaram os mais variados temas, desde a participação da mulher em empresas tech, a maneira de inovar nos negócios e a chegada da tecnologia 5G no Brasil. Fernando Gomes apresentou a palestra sobre esse avanço que está acontecendo no país, contando como deve ocorrer os processos e a maneira como as empresas podem obter melhorias com auxílio do 5G. São 2 pontos. Então, existem as empresas que usarão o 5G, então elas hoje vão pensar, vão entender os seus problemas, como é que ela pode melhorar essa situação e como o 5G pode ajudar nesse processo. Existe o outro lado, existem as empresas que vão desenvolver as soluções para atender a essas demandas. Algumas empresas foram convidadas pelo Sebrae para participar do evento e apresentarem seus diferenciais, seja tecnológico ou humano. O evento ele é de empreendedorismo e inovação, então a gente elegeu temas relacionados a questões, empresas inovadoras, né? Lembrando que inovação é algo que a gente faz diferente, que melhora alguma situação do meu negócio. E aí, então, quando a gente traz esses eventos, nosso objetivo é sensibilizar as pessoas participantes sobre o tema. E aí, além disso, enquanto Sebrae, a gente pode desenvolver e apoiar essa empresa, esse empreendedor, de uma forma mais intensa, eu diria assim, com outros programas que nós temos, como intervenções nas empresas através de consultoria. Nós temos um programa também que é o Agente Local de Inovação, que trabalha em uma metodologia bem bacana na empresa, e aí assim a gente consegue pôr em prática, junto com o empreendedor, aquela ideia que ele veio se inspirar nesses eventos. A importância da diferença do brechó começa, primeiro, na seleção das peças. Realmente a gente tem um estilo único do brechó concept, a gente já tem isso muito consolidado. E a outra diferença também é a questão da conexão, que é o nosso DNA, então a gente sempre vai continuar nisso. Hoje a gente está numa casa que se chama Casa Crisálida, ele é um estúdio criativo, onde não tem somente o brechó, também tem outros 2 negócios. E nessa mesma casa a gente faz eventos, a gente conecta, então, para te ver como a conexão continua, né? E um outro diferencial do brechó concept é o meu atendimento. Não aquela coisa toda clássica, né? Nossa, eu atendo muito bem. Não é sobre isso. É sobre o que eu posso oferecer para o cliente. Como além de ter o brechó, eu sou consultora de imagem e estilo, eu já posso estar direcionando a cliente para comprar algo que realmente vai funcionar para ela. Porque para mim não faz sentido eu vender uma peça para ti se tu não vai usar, se aquilo ali não vai ser útil, também vai ficar lá jogado no guarda-roupa, né? Então, esses são os 3 pilares, né, do brechó e é o que mais faz a gente se diferenciar. A gente trabalha com atendimento de urgência visando a fisioterapia, né? Então a gente conseguir inverter a escala de cuidado e ser resolutivo na dor do paciente. Nosso grande objetivo é fazer o quê? É conectar você, que tem alguma dor, trauma ortopédica, para a melhor solução. Então, para o fisioterapeuta de atenção primária. Como que isso funciona e como que a gente faz? Tem uma plataforma, então você é totalmente direcionado para ela e você vai relatando todas as dores que você sente e a gente vai trazendo os protocolos que você precisa seguir, a melhor jornada e sempre tem um fisioterapeuta por trás. O nosso grande
grande fim é expor menos você a qualquer risco num pronto-socorro, num atendimento de urgência, e você ter na palma da sua mão a resolução do seu problema. E até trazendo por que é uma plataforma, por que eu não posso ir para o atendimento de urgência, que é muito mais prático e talvez mais rápido. Um ponto importante da gente falar é que 80% dos problemas trauma-ortopédicos, eles podem ser resolvidos dessa forma. E apenas 5% deles, eles precisam ir para uma mesa de cirurgia. Então, quando eu trago a plataforma, eu democratizo essa conexão com fisioterapeutas, com atendimento de qualidade, com pessoas que necessitam e ainda querem continuar tendo qualidade de vida. E hoje a gente está com uma plataforma, né, em parceria aí com o Zilabs, que é do estado de Santa Catarina, que incentivamos aí nossos colaboradores, né, que hoje são um total aí de 800 colaboradores e cada dia está crescendo cada vez mais, né. Hoje soubemos que todos são inovadores e essa plataforma, com o time, né, de inovação, com a nossa diretoria, é incentivar fazer diferente, né? E hoje a gente está conseguindo isso, assim, os colaboradores estão lá dando ideias, né? Temos um comitê que fica avaliando as ideias e isso faz a gente sair do nosso local, mudar e pensar de forma simples, né? E fazer acontecer. Que tem maior e menor. Você acreditando que tem gente com sangue azul, tem gente diferenciado, tem gente com QI, tem gente fora da caixa. Que conversa é essa? Isso são coisas para te enfraquecer. Cara, todos nós podemos. O que um pode, o outro pode. Então, um dos meus objetivos aqui é bater um papo com você perceber que eu não tenho nada de diferencial. Eu não tenho nada de extraordinário que qualquer um de vocês não tenha. O empresário Geraldo Rufino foi mais um dos palestrantes. Assim como Marcos Piangers, destacou o diferencial em quem acredita no potencial individual. Mostrou a trajetória de vida como exemplo de que são nas grandes crises que surgem as grandes oportunidades. Hoje se fala muito em inovação o tempo todo, eu acho que ela é necessária e ela é inevitável. Mas com certeza ela vai ter um resultado muito maior. A tal da inovação, que é a tecnologia, a ciência, o que tem de novo para chegar, vai ter um valor muito maior se as pessoas, principalmente o jovem, inovar ele primeiro. Porque a inovação verdadeira acontece quando você sai inovado, quando você sai mais humanizado, sai com mais amor, com mais carinho, com mais paixão pelo que faz, com mais sensibilidade, com mais humanização. Aí quando você cria tecnologia, quando você inova no movimento que existe hoje, que tem muita porta para inovar, o valor é diferenciado quando você se inova primeiro, quando você se humaniza primeiro. Então, para mim, o grande ponto para essa nova fase, para esse novo normal, no que se refere à inovação, é as pessoas inovar a si mesmo, principalmente no quesito humanização. Um ser humano melhor vai inovar muito mais, ou seja, o que ele vai inovar vai servir muito mais se ele colocar a humanização, se ele colocar o lado humano dele. E é isso que nós estamos precisando para nós termos uma sociedade melhor. Todo mundo está buscando, querendo uma sociedade melhor. Não perceber ainda que quem faz isso somos nós. Faça isso aqui. Você não precisa mudar de município, de escola, de profissão, de emprego. Faz aqui. Você quer empreender? Empreende onde você está. Você é funcionário público? Empreende lá. Seja o melhor naquilo que você faz. Você é CLT? Esquece a lei. Seja você. Seja empreendedor. Seja o primeiro que chega. O cara que não usa uma hora para comer. O cara que não fica olhando o relógio para ir embora. O cara que trabalha para si mesmo. Trabalha para você. Trabalha para os outros, cansa muito. Trabalha para você. Aproveita a oportunidade do CNPJ e trabalha e cresce lá. Oportunidades em meio às crises, como a criação da empresa da Adriana, que estava presente como convidada pelo Sebrae. Começou em 2016 com o Vendaval de Tubarão, né, em que eu já tinha uma máquina de massas, então a gente resolveu fazer um projeto em que eu fiz as massas, nós vendemos, várias pessoas se engajaram nesse projeto e tudo que nós arrecadamos, nós doamos. O propósito era ser só um projeto, só que ao terminar as pessoas continuaram pedindo e eu tinha uma outra profissão, né, eu era professora. Então, mas como as pessoas pediram, eu fui levando como um hobby, atendendo os pedidos. E aí hoje eu tenho uma cozinha industrial, né, uma empresa registrada, tudo legalizado. A gente atende alguns restaurantes, atende o consumidor final e temos produtos maravilhosos. Na próxima edição do PubTech será apresentado mais informações de como foi o Innovation Summit 2022. Siga acompanhando nossa programação. Uma jovem surfista de Imbituba vem se destacando no cenário do surf. Com apenas 14 anos, a jovem atleta já é bicampeã estadual de surf. Não é por acaso que a Alma surfa com tanto estilo. Em 2004, Javier e Andréia vieram da Argentina morar em Imbituba, perto da Praia do Rosa.
O amor pelo esporte foi o principal motivo da mudança da família. Não é uma coisa que apareceu de golpe, eu mudei para aqui, para a região, por causa do surf. Eu trabalhei muitos anos com fotografia de surf dentro d'água, então a gente, para mim era um pesadelo ela não gostar d'água, imagina. Eu disse, pai, se ela não gosta de água, o que eu faço? E foi entrando, como ela foi uma brincadeira. Sim, meu sonho principal era poder sair surfar com ela no mar, estar os dois sentados numa prancha e surfar. Foi uma coisa que foi se dando. Um dia apareceu uma mulher e disse, pai, ela surfa muito lindo, por que não leva uma competição? Uma coisa que a gente nunca tinha pensado. Vamos. Aí, se deu bem. Uma coisa foi levando a outra. Bom, ela foi campeã catarinense sub-12, atual campeã catarinense sub-14. Alma conta de que forma o surf, que iniciou como uma brincadeira, acabou virando assunto de gente grande. Eu moro no mar minha vida inteira, então sempre tive uma conexão muito forte com o mar. Nunca fui longe, nunca morei em cidade, sempre na Praia do Rosa, pé na areia, cabeça na água. E o surf, incentivo da minha família, do meu pai. E aí a gente começou, fomos indo, fui crescendo, fui querendo mais, mas nunca nada de competição. Eu não tinha ideia o que era competição, o que era WCL, que seria a Liga Mundial de Surf do mundo. Nada disso, até que um dia o pai fala, eu acho que foi assim, como, vamos competir, vamos tentar. Eu, claro, eu era pequenininha, aceitei, fui, ganhei, foi bom. Aí a gente foi outro, fui bem, e aí com o tempo, nem estava percebendo, a gente já estava competindo um monte de campeonato, já tinha sido campeã catarinense do ano de 2018, e aí continuou essa gana de surfar, treinar, continuar fazendo isso que amo. E isso foi principalmente incentivo da minha família. A atleta agora quer alçar voos mais longos e está competindo no circuito nacional. Para manter a forma, a rotina de Alma é intensa. Ela surfa entre 2 e 4 horas todos os dias e mantém uma série de atividades complementares, além de treinar com o técnico Heitor Alves. Eu tenho meus treinos de ginástica natural, tenho pilates, faço capoeira, wakeboard, eu faço aulas de yoga também. Quantas coisas eu faço? Treino em casa, estudo, vou para a KNN, que estou aprendendo inglês para, obviamente, conseguir viajar. Do meu coach, o Heitor Alves, ele não é só uma pessoa que ensina surf, que me instrua. Ele já foi competidor da WCL profissional, ele é super famoso, ele sabe muito de surf, ele dá umas manobras aéreas iradas, ele sabe muito. E ele incentiva muito o surf feminino, porque assim, não sou só eu, somos várias meninas, e ele sempre nos bota juntas e é sempre muito bom. E ele tem um surf de alto nível, então não é qualquer cara que está nos ensinando, que está nos mostrando o que temos que fazer. Não, é um cara que já sabe, já competiu, já tem tudo na cabeça. Ele não vai falar lá, vai lá, faz uma manobra. Não, vai falar, fala e vai. Não, nesses 15 minutos tu tem que saber fazer isso, isso e isso. Então ele sabe. Nesse final de semana, Alma está competindo em Itapuá. É uma das muitas viagens que a atleta faz na temporada. Conforme o nível do surf aumenta, também aumentam os custos para competir. Javier comenta que a falta de patrocínio é um dos principais obstáculos para o desenvolvimento dos esportes femininos. Tudo vai aumentando, né? Com o aumento é a necessidade também, às vezes, de apoios, de patrocinadores. Uma coisa, como todo esporte, toda coisa, quando começa é bonita, mas quando chega a um nível, precisa de ajuda. E hoje a gente está correndo atrás dessas ajudas, porque é difícil sozinha. E o surf feminino, eu acho que como todas as matérias femininas, tem uma dificuldade maior. Está caminhando para algo melhor, a WCL, hoje a CB Surf, no comando do Teco Padarats, estão com premiação igualitária, com uma coisa que nós, por dizer de algum jeito, nós sofrimos bastante, porque tu ia numa competência, tua filha ganhava e tu via que a mesma categoria, masculino, eram 3, 4 coisas. Chegava nela e dava uma saia.
se põe. É surfista, né? Não é mulher, mas é surfista, não é porque seja mulher. Mas hoje eu acho que está indo um caminho. Em alguns lugares mais lento, em outros lugares um pouquinho melhor. Mas nada, esperando aí para poder competir no nacional. Ela tem um sonho de chegar na Liga Mundial, né? Ao final da entrevista, o pai da atleta lembra que, independente das medalhas, o importante é que a alma esteja feliz. Eu acho que ela está bem, está sendo feliz. O importante para nós é que ela seja feliz com o que faz. Com amor, o apoio nosso vai estar sempre, seja no surf, seja no que ela decidir fazer. É isso aí. Tá bom. Não, mas tranquilo. E agora, vamos saber como fica o tempo na região nos próximos dias. Após 2 semanas de muita nebulosidade e tempo chuvoso, parece que o sol vai predominar durante a maior parte desta semana que inicia. Aqui na região do litoral sul, os mapas mostram o aparecimento de algumas nuvens ainda neste domingo, mas a chance de chuva é pequena e, caso ocorra, será mal distribuída. A partir de segunda, as nuvens aparecem com menos intensidade e aí sim o tempo seco predomina pelo menos até a tarde de quinta-feira. De domingo a terça, os termômetros variam entre 17 e 22 graus. A partir de quarta, a temperatura aumenta, o vento também, e essa é a combinação que pode trazer alguma alteração para o tempo na quinta. Por enquanto, são essas as informações do tempo e no próximo Pix Notícias eu trago mais atualizações. E chegou o momento do comentário político. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. E o assunto do momento é o debate do último final de semana, liderado pela TV Bandeirantes e promovido pelo pool de veículos de comunicação. Esse foi o primeiro debate do segundo turno. Num modelo inovador, os candidatos se sentiram mais soltos, né, Tiago? Sim, Marcelo, mas talvez só essa novidade mesmo. Olá para você e para a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. O eleitor talvez esperava novidades no conteúdo, afinal a plástica, a encenação e a interpretação são mero coadjuvantes quando o principal a se esperar de 2 pessoas que buscam o cargo máximo do país sejam as propostas. Esse ingrediente, a meu ver, continua faltando. No debate, Lula chegou com tudo no primeiro bloco, mas nos demais Bolsonaro tomou a cena. No terceiro e último bloco, mesmo Lula se atrapalhando com o tempo e a voz que já estava pior do que o início do programa, ambos falaram do passado e do Brasil atual. Mas faltou muita coisa do futuro, principalmente de Lula, que se recusou a dizer quem serão os seus ministros, principalmente da Fazenda. Do lado canhoto, ao que parece, o futuro é obscuro, por o ex-presidente se recusar a revelar os principais nomes de seu futuro governo, caso eleito. Mas voltando às propostas de governo, essas também faltaram. Analisar o passado, falar do presente, entendemos que é válido, mas não deve ser o principal centro das atenções. As propostas de como combater o desmatamento, a violência, reduzir ainda mais o desemprego, a economia, qual o futuro das estatais e por aí vai. O brasileiro quer saber, por exemplo, qual a opinião dos candidatos sobre o controle da mídia. Parece que um deles tem a intenção de controlá-la, mas não fala abertamente quais as suas propostas. Outro tema importante é o Pacto Federativo. Estados e municípios enviam bilhões de reais em impostos a Brasília, mas infelizmente o retorno vem a passos lentos e essa, sem dúvida, na minha opinião, é prioridade. Assim como igualar, ou melhor, readequar, fazendo com que os estados que mais arrecadam recebam mais, fazendo com que os estados busquem maneiras eficazes de desenvolvimento e geração de impostos e também, obviamente, postos de trabalho. É o verdadeiro não dê o peixe, mas sim ensine a pescar, Marcelo. E você falou sobre regulação da mídia. Nessa semana, o Partido dos Trabalhadores, por meio da coligação Brasil da Esperança,
teve pedido acatado pelo Tribunal Superior Eleitoral, proibindo os comentaristas da rádio e TV Jovem Pan de falarem sobre a situação jurídica de Luiz Inácio Lula da Silva. Tiago, pode ser considerado censura? Claro que sim, Marcelo. Talvez uma das decisões mais infelizes do tribunal após a democratização. Apesar da decisão apertada, prevaleceu a maioria e os colegas da Jovem Pan, a qual eu presto minha solidariedade, estão proibidos de falar sobre o passado de Lula. Os jornalistas e comentaristas não podem chamar Lula de ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Eles também estão proibidos de associarem Lula ao crime organizado e o departamento jurídico da emissora também orientou os profissionais a não criticarem os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a forma mais clara e objetiva de censura, e ainda censura prévia. Vale lembrar que Lula e a campanha têm todo o aparato legal para entrarem na justiça por considerarem qualquer comentário calunioso ou defamatório. Mas, ao invés de usarem o artifício da lei, entram contra a Constituição, proibindo a livre manifestação, promovendo o cerceamento da livre circulação de conteúdo jornalístico, ideias e opiniões. É triste, mas é um alerta para o Brasil ver o que o Partido dos Trabalhadores é capaz de fazer. É mais triste ainda ver portais como o G1 dizer que é fake que a Jovem Pan foi censurada. Eles se referem a uma brincadeira do programa Pânico que colocou um homem simulando ser um censurador, lembrando os tempos da ditadura. E claro que não se passava de uma brincadeira, ainda mais vindo da turma do Pânico. Em 100 anos de rádio aqui no Brasil, a Jovem Pan conta essa história com 80 anos de tradição, inovando com a multiplataforma, rádio e TV e principalmente elevando sua audiência disparada no ambiente digital, se tornando um dos maiores canais de jornalismo do YouTube do mundo. É lamentável que os demais veículos se calem sobre o assunto e não foi só isso não, teve mais censura. O ministro aposentado Marco Aurélio Mello foi o outro alvo da semana. Vídeos dele e entrevistas foram removidos por ele dizer que o ex-presidente Lula não foi absolvido ou inocentado dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, pelos quais foi condenado na 13ª Vara Federal de Curitiba e teve a condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, e pelo Superior Tribunal de Justiça. Meus amigos, é o PT de Lula, antes mesmo de saber o resultado do segundo turno, tentando apagar o passado. Eu fico aqui imaginando o que pode vir por aí se Lula voltar ao poder. Bom, esperamos aí voltar na próxima semana com notícias boas, Marcelo. É verdade, Thiago, como se a sujeira fosse varrida e colocada embaixo do tapete. Verdade. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever essa edição no nosso site. Acesse agora pixtv.com.br. Acompanhe a nossa programação ao vivo e fique por dentro das principais informações da região e do país. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima edição.